Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Resolução de Questões. Videoaula 1. Questões versando sobre análise vertical e análise horizontal. Análise das demonstrações contábeis. Esta aula é dirigida para você, aluno universitário, para você que está se preparando para concurso público, é como para você que quer aprimorar seus conhecimentos nesse particular. Vamos para a nossa agenda. Resolução de questões de análise vertical e horizontal, contemplando um conjunto de 20 questões tocante a falso e verdadeiro e mais 5 questões numéricas. Se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, é importante. Qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, amamercedes@gmail.com. Eu tenho uma novidade para você. Dentro de pouco tempo estaremos com 100 inscritos no nosso canal. E aquele que for a 100ª inscrição vai receber este livro aqui, que é um livro de curso de contabilidade avançada em IFRS e CPC, de Marcelo Cavalcante Almeida, da Atlas Gen. Novinho, ok? Então, quem for inscrito, chegar ao 100º, o 100º será premiado com este livro. Tá? Vamos à nossa aula. Veja, primeiro vamos partir das questões falso e verdadeiro. Vamos trabalhar isso aqui, falso e verdadeiro. Para cada assertiva dessa, é importante analisar. Ela somente será verdadeira se tiver toda ela verdadeira. Tá? Primeira questão. A finalidade da análise das demonstrações contábeis é fornecer o perfil econômico, financeiro, patrimonial e desempenho operacional de uma entidade. Já vimos em aulas anteriores a série Aprendendo Facilmente sobre a análise das demonstrações contábeis, que isso aí é a verdade, a pura verdade. A análise das demonstrações visa isso, perfil econômico, financeiro, patrimonial e de desempenho operacional da entidade. Questão 2. A análise da DRE é o ramo da contabilidade que visa a obtenção de comparação e interpretação de indicadores. Análise da DRE de indicadores. Veja, a análise da DRE não é a comparação e interpretação de indicadores. Não visa isso, tá? A análise da demonstração contábil da DRE, se você começar a perceber, ela visa exatamente você saber qual a situação da empresa em si. Tá? Qual é a situação da empresa? E lá você, evidentemente, é comum você trabalhar exatamente para conhecer a composição de cada ponto em relação à receita, quer seja bruta, quer seja líquida. 3. As técnicas de análise das demonstrações contábeis objetivas é decomposição, comparação e interpretação das demonstrações contábeis. Uma expressão que tudo é verdade. Vimos também em aulas anteriores sobre esta afirmação. Toda a técnica de análise das demonstrações ela objetiva isso, decompor, comparar e interpretar. O único objetivo das técnicas de análise das demonstrações contábeis é o balanço patrimonial. Também, em aulas anteriores, na série Aprendendo Facilmente, nós vimos que não só o balanço patrimonial, mas também você vai estudar a DRE e estudar também a demonstração de fluxo de caixa. Então, é falso. 5. Administradores, sócios, fornecedores, clientes, concorrentes são alguns dos usuários do resultado da análise das demonstrações contábeis. Também vimos isso em aulas anteriores, puramente verdade. Nós não estamos dizendo que são alguns usuários, certo? Existe mais, mas são alguns dos usuários da análise das demonstrações contábeis. O item 6, ele diz, não se recomenda o uso de gráficos como elementos auxiliares para simplificar as conclusões mais complexas nas análises das demonstrações contábeis. Muito pelo contrário. Você, às vezes, precisa usar muitos gráficos para poder explicitar melhor aquela conclusão que você vai chegar. Ela é falsa. Recomenda-se, não se recomenda. O item 7 diz assim, o resultado da análise das demonstrações contábeis permite tão somente, cuidado com essas expressões, tão somente, exclusivamente, apenas, mutuamente excludente, essas questões, essas palavrinhas, elas
dificultam, às vezes, você analisar uma questão desse tipo. Né? Então, concluir se uma empresa pode ou não ter crédito, se uma empresa vem sendo bem ou mal administrada, se ela tem ou não condições de saldar a dívida, ou se ela é lucrativa ou não. Veja, quando você colocou aqui tão somente, você simplesmente particularizou. E a análise das demonstrações de resultado visa muito mais coisas, não é somente isso. Por isso que é falso. Tá? O item 8, ele diz o seguinte. O item 8, ele diz, o relatório da análise das demonstrações contábeis deve contemplar a situação financeira, econômica, desempenho, eficiência na utilização de recursos, as evidências de erro na administração das entidades, as providências que deveriam ser tomadas e não foram tomadas no âmbito da empresa. Tudo verdade, né? É isso aí. O relatório serve para isso, né? A questão 9 diz o seguinte, com o mesmo conjunto de dados contábeis da empresa, os analistas sempre chegam a conclusões exatamente iguais. Né? Veja, a conclusão que a gente vai chegar com relação a uma análise vai depender muito do perfil da pessoa que está analisando, do conhecimento que ela tem, né? A importância vital, por isso que ela é falsa. Né? Então, você pode ver coisas que você tem experiência, que outra pessoa que não tem experiência ainda não vai observar com o mesmo conjunto de dados. Né? Quando diz assim, o mesmo conjunto de dados, sempre chega não. Nem sempre. Né? A maioria, você vai encontrar coisas diferentes e assim por diante. Né? E a 10ª diz, como principais processos de análise destacam análise vertical, horizontal e análise por meio de índices ou quocientes. Também vimos lá na aula, na série Aprendendo Facilmente, sobre as demonstrações contábeis, que isso aqui é pura verdade. Né? Então, aqui você tem logo de cara 10 questões de falso e verdadeiro, que dá uma varrida muito grande em todos esses pontos importantes para você entender melhor a análise da demonstração contábil. Prosseguindo, a 11ª diz, a análise vertical visa o estudo das demonstrações contábeis em tocante à evolução dos seus componentes no decorrer de determinado período. Observe, quem trata da evolução em um determinado período é a análise horizontal, não é a análise vertical. Por isso que é falso. Né? A análise vertical ela quer saber qual a participação de cada componente no conjunto homogêneo que ele pertence. No tocante à análise horizontal, há 2 tipos de análise, uma evolução nominal e outra evolução real. Também vimos lá, como falando de análise horizontal e vertical, uma série Aprendendo Facilmente, né? Corretíssima, né? O nominal você não leva em consideração a inflação e a evolução real você leva em consideração a inflação no período base. Né? A 13ª diz o seguinte, na análise horizontal, o percentual de cada conta mostra sua real importância no conjunto analisado. Observe que aí ele está falando de análise horizontal. E, na verdade, quando você vê percentual, você está em cima de análise vertical. Né? Componente de cada um. 14. Na análise vertical, a evolução de cada conta mostra os caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências. Né? Mais uma coisa falsa. Ele está falando de análise vertical e, na verdade, o texto é em cima de análise horizontal. Tá? Então, seria na análise vertical, não mostra isso. O que mostra isso, os caminhos de análise horizontal. Compara um período a outro período. Né? Um exercício com outro exercício, com mais de um exercício. A 15ª diz, como recomendações da análise vertical e horizontal, destaque-se adotar os 2 tipos de análise em conjunto, não tirar conclusões apenas da análise horizontal e as análises e conclusões da análise vertical devem ser complementadas pela análise horizontal. Né? Também falamos isso na aula sobre análise vertical e horizontal, né? A questão 10 da vida. Né? 16ª. Na análise horizontal, a evolução nominal leva em consideração a taxa inflacionária do período. Falamos minutos atrás. Análise horizontal, que na questão 12, há 2 tipos de análise, a evolução nominal e a evolução real. Na evolução nominal, leva em consideração não. Na evolução nominal, não leva em consideração. Se você está trabalhando demonstrações contábeis em um país que você não tem inflação, ou ela é muito pequena, o resultado da análise nominal, a evolução nominal e a evolução real são praticamente iguais. Né? Já se você tiver uma inflação, considerada, você vai ver que os resultados serão diferentes.
Na análise horizontal do balanço, é de suma importância a adoção de uma base para iniciar o processo de análise, né? Então, quando você vai trabalhar análise horizontal, você tem que escolher uma base, exemplo, 2019, 2020. Então, o ano base é 2019. Eu vou comparar esses dois exercícios, né? Mas o base é 2019. Questão 18. O objetivo do estudo das demonstrações contábeis por meio de coeficientes de participação, obtidos pela comparação de itens heterogêneos coletados das demonstrações contábeis, ou seja, se compara as partes com todo, vislumbrando-se assim a real relevância de cada item. Na verdade, quando você objetiva o estudo das demonstrações, coeficiente de participação, entre itens, no caso, seria itens homogêneos e não heterogêneos, né? Isso é a análise vertical. Itens homogêneos, né? Por isso que ela é falsa, né? A 19 é, na análise vertical da DR, é de suma importância a adoção de um valor base para se iniciar o processo de análise, né? A gente viu isso também lá. É verdadeiro porque eu tenho que tomar como base. Se eu estou na DR, da demonstração de resultado, eu tenho que tomar como base ou a receita bruta ou a receita líquida, considerando uma ou outra como 100%. E a partir de fazer, calcular os outros coeficientes a partir desta base, né? A questão 20 diz, na análise vertical, a evolução nominal não leva em consideração a taxa inflacionária, o período considerável, né? Observe, a análise da evolução nominal não pertence à análise vertical, e sim à análise horizontal, por isso que é falso, né? Questão falsa. São mais 10 questões de falso e verdadeiro, cumprindo todos esses itens importantes que você precisa conhecer para trabalhar bem a análise vertical e a análise horizontal. Né? Agora, vamos partir para as questões numéricas, né? Correspondente à análise vertical e horizontal. Vamos lá. Sendo o ativo de uma empresa o triplo do passivo exigido, se nós aumentarmos aquele em 20% e diminuirmos este em 30%, o PL irá aumentar em que percentual? Você veja, coisa interessante essa questão, né? Sendo um ativo de uma empresa o triplo do passivo exigido, se aumentar aquele em 20%, quer dizer, o ativo, e diminuirmos este em 30%, o PL irá aumentar em quanto? Né? Vamos analisar isso. Solução interessante, né? Então, eu posso estabelecer uma coisa importante. Vamos supor que meu ativo aqui seja 3 e meu passivo seja 1 e 2. Observe que, nesse caso, o ativo é o triplo do passivo exigido. O passivo exigido está aqui. Aqui está o PC e o PNC. E aqui está o PL, né? Então, isso é a configuração inicial que você colocou em cima do próprio texto que está aqui. Ó. Ativo é o triplo do passivo. Ativo é o triplo do passivo exigido. Tá? E para completar aqui seria 3, 1, aqui seria 2, 3. Simplificando aqui seria uma DR, uma balanço simplificando. Observe o que o texto diz. Observe, né? Se você aumentar aquele, ou seja, aquele aqui é o último. Então, aquele é o mais longe. É aquele 3, ou seja, é meu ativo. Se eu aumentar em 20%, a mesma coisa eu colocar 3 mais 0,20 vezes 3. Tá? 20% de 3. Se eu somar isso aqui, vai dar 3,6. E diminuímos em 30% o meu passivo exigido. Então, é 1 menos 0,30 vezes 1. Então, passou a ser 0,7. Então, de acordo com o enunciado, eu teria agora um ativo, que seria 3,6, e um passivo exigido de 0,7. Logicamente, para poder isso ficar igual, eu vou ter 2, que é o próprio PL, mais um X, que é o acréscimo que a gente está querendo calcular. Né? Então, aqui ficaria 3,6, aqui 2, né? 0,7 mais 2 mais X. Né? Então, 0,7 mais 2 mais x. Isso aqui tem que ser igual a isso, tá? Então, aqui você começa a perceber que isso aqui dá 2,7 mais x. Daí a gente começa a ver. 3,6 vai ser igual a 0,7 mais 2 mais x. Então, calculando x, você vai ver que x representa 0,9.
Então, 0,9 foi o acréscimo dado ao PL para que esse balanço fechasse, em função do texto, né, do próprio enunciado, no caso do problema. A pergunta é, quanto isso representa em percentual? Aí é mais fácil, a regrinha de 3. 2, que era o que estava, representa 100%. 0,9, que foi o acréscimo, representa Y. Então, Y é 45%. Então, o acréscimo que foi dado em função do enunciado ao PL foi 45%, que representa 0,9. Então, observe, o ativo, a empresa é o triplo do passivo exigível. Se você aumenta o ativo 20% e diminui o passivo exigível em 30%, o PL vai aumentar em 45%, né? Para que esse balanço feche. Né? Uma questão interessantíssima, muito inteligente. Né? Vamos mais outra questão. Os coeficientes de participação do PNC, dos financiamentos de longo prazo do balanço da empresa Delta, são, respectivamente, 0,16 e 0,05. Diante do exposto, os coeficientes de participação dos referidos financiamentos em relação ao grupo a que pertencem são. Né? Então, você vai ter aqui o passivo circulante, não circulante, financiamento. Né? Então, a participação do PNC é 0,16 em função do meu grupo que eu pertenço, ou seja, desse total aqui, né? Do lado passivo mais PL, né? Seria 1. Ou seja, aqui é 16% e aqui é 5%. Quer dizer, cada um desses em relação a esse representa 16% e esse 5%. Mas ele não quer saber isso, ele quer saber quanto isto representa desse grupo que ele pertence, dentro do PNC. Aqui ele tem 5% em relação ao total do passivo mais PL. Agora ele quer saber em relação ao PNC quanto representa, né? E aí fica muito fácil, né? Por quê? Porque a gente vai agora focar somente nesse conjunto, né? 0,16, 16%, 0,05, 5%. E aí você veja, o que se quer saber é quanto financiamento de longo prazo representa no seu grupo, ou seja, no PNC. E aí também a gente vai resolver rapidinho, dizendo que 0,16, né, é como se você tivesse aqui 100%. Quer dizer, isso representa no total 0,16, mas para ele, desse grupo, é 100%, ou 1, como queira chamar em coeficiente. 0,05, né, ou 5%, posso trabalhar aqui com 16% ou 5%, o 0,16 ou 0,05%, X. E o X, na verdade, é 31,25%. Então, quer dizer o quê? Que financiamento a longo prazo, se eu comparar ele no total, em relação ao passivo mais o PL, ele representa 35%. Mas em relação ao grupo a que ele pertence, que é o PNC, ele representa 31,25%. Nós vimos isso lá na aula teórica da análise horizontal e vertical, da série Aprendendo Facilmente, quando fizemos as comparações com total ou com parte ou com grupo. Né? Ok, vamos para mais uma questãozinha interessantíssima. O ativo mobilizado da empresa na análise horizontal, forneceu de 2016 a 2019, respectivamente, 100, 125, 160 e 150. Dessa forma, o exercício social mudasse de 2017 ao exercício 2016, com base. Agora passou para 2017. O índice de 2018 passaria a ser de quanto? Né? Então, a gente começa a perceber que eu tenho aqui 100, 125, 160. Se agora a base não é mais essa, basta eu dividir 160 por 125 e terei um novo valor para 2018 comparado com 2017. Seria 1,28, ou seja, 128%. Nessa situação aqui passaria a ser 100, isso aqui não existiria mais, passaria a ser 100 a base, e aqui seria 128, né? E assim por dentro. Se eu quiser saber com 2019, só dividir 150 por 125. Aí seria a nova base 2017. Mais uma vez, lembro, nós vimos isso bastante lá na análise vertical e horizontal, na série Aprendendo Facilmente. Né? Mais outra questão importante que a gente vê. Na análise horizontal da DRE, da empresa Delta+, o índice de evolução nominal da receita líquida foi, em 2019, 160%.
Desta forma, pode-se afirmar que a receita líquida do exercício base foi tantos por cento inferior à receita líquida do exercício 2019. E quer saber qual é esse percentual, tá? E aí você vê, muito simples. 2019 é 160, 2018 é 19, 160, 2018 é a base 100, né? Então, se eu dividir 100 por 160, eu vou achar 0,625. Ou seja, representa 62,5%, tá? Acrescentado aqui. Mas veja, como eu quero saber qual o percentual inferior, aí eu jogo isso para 100. Então, 62,5%, né? 100 menos 62,5%, 5% dá 37,5% de 2019. Né? E é fácil de ver se está correto. Basta fazer a prova dos 9. Né? 37,5% de 160 dá 60. Né? E se eu pegar 160 menos 60, dá 100, que é justamente a nova massa. Né? Nova massa, né? Então, você observa que é simplesmente trabalhar. É de suma importância vocês, para fazer análise aos resultados, é importante você também recordar um pouco de percentuais, recordar um pouco também de valores em si, correspondente a 100%, a diferença para 100% e assim por diante. Né? Regrinha de 3 é importante. Né? Então, 37,5% de 160 é 60, ou seja, 160 menos 60 dá 100, que é a nova base. Né? Mais outra questãozinha importantíssima, linda e maravilhosa. Agora vamos à questão 5. O passivo elegível de uma empresa está assim constituído: 2018 e 2019. Tá? Em 2018 tem passivo circulante de 250, 2019 2.400, PNC 1.400 e PNC 2019 2.100. Calcular o crescimento nominal, sem importância de tal, né? Aqui, ó, eu estou trabalhando agora com crescimento nominal. E quer saber o crescimento nominal, ou seja, não leve em consideração a inflação do bem. Né? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Né? Fácil, você vê o PNC, aqui eu reproduzi este valor, isso aqui está reproduzido aqui, e aqui eu vou trabalhar, é simplesmente dividir 2.400 por 1.250. Dá 1,99, ou seja, aqui, daqui para aqui é um acréscimo de 92%. Né? Se eu fizer a mesma coisa, né, para o passivo não circulante, você vai ter 2.100, 1.400, 2.100, 1.400, 1,5, ou seja, mais 50% de acréscimo de 2018 para 2019. Mas observe que a questão não é somente isso que ele pede, ele está pedindo alguma coisa a mais. Ele quer saber o crescimento nominal do PC em relação ao PNC, este em relação a este. Né? Então, agora bastaria você dividir 92% por 50%, né? Esses valores, por 0,92 por 0,50, como queira, 1,92 por 1,50, e trabalhar em percentual, isso vai dar 84%. Né? 84% é a relação de 1 para 2. Observe, se eu quisesse saber o crescimento somente do PC, já estaria aqui, do PNC estaria aqui, mas eu quero saber um em relação ao outro. Por isso que a gente divide o PC pelo PNC. Ok? Mais outra questão. A questão seguinte é exatamente essa questão, certo? A única coisa que ele quer saber agora é o crescimento real. Tomamos como base 2018 uma taxa de inflação de 5%. É uma questão similar, só que agora ele quer saber o crescimento real. Né? Então, tem que levar em consideração a inflação. Então, basicamente, você vai fazer os novos valores, ou valores ajustados, seria 1.250, vou trazer para o meu valor presente, vezes 1,05, quer dizer, eu acrescentei 5%, e 1.400 vezes 1,05, acrescentei mais 5%. Né? Isso é a mesma coisa se eu fizer 1.250 mais 5% de 1.250. Somando dá 1.312,50. Aqui também dá 1.470. Então, os valores ajustados para 2018, para poder comparar agora com 2019, eles não serão mais 1.250 e 1.400, e sim 1.312,50 e 1.470. Tá? A partir daí,
a solução é exatamente igual à questão anterior, a questão 5. Né? Você vai botar os novos valores, vai calcular ou seja, dividir este por este, 83% a mais, este por este, você vai ver que isso aqui dá 43% a mais. E como ele quer saber um em relação ao outro, nós fazemos exatamente igual. Dividimos 83 por 43, dá 93%. Ok? Então, você veja, a questão 6 é similar a 5, apenas que a 5 ela trata do crescimento nominal, do PC em relação ao PNC. E na 6 eu trabalho o crescimento real do PC em relação ao PNC, ou seja, levando em consideração a taxa de inflação do período considerado. Né? Então, aí, questões interessantes, as 5 e 6 são muito parecidas, apenas muda o foco, quer dizer, um é crescimento nominal e o outro é crescimento real. Né? Se você, por acaso, está gostando dessa aula, deixe seu like, é importante. Né? Evidentemente, inscreva-se no meu canal, divulgue nas suas redes sociais, é importante. Qualquer dúvida sobre esta aula ou qualquer outra aula, basta você mandar um e-mail para am6@gmail.com. Lembrando a vocês, né? O 100º inscrito no canal do professor Antônio M6 vai receber de presente o livro do Marcelo Cavalcante, curso de contabilidade avançada em IFRS e CPC. Né? Importante, uma edição nova de contabilidade avançada da Atlas Gen. Ok? Então, como você vai saber? Eu vou saber quem foi o 100º inscrito, vou entrar em contato com essa pessoa e ele vai me dar o endereço e, com isso, eu vou poder mandar o livro de brinde, né, para ele. Ok? Então, até breve, uma próxima vídeo aula.